Sai daqui, velho nojento. Você tá fedendo o restaurante inteiro. A voz cortou o ar da noite de sexta-feira. O movimento estava forte no restaurante Vila Nova. Mesas ocupadas, garçons circulando com pratos cheios, conversas sobrepostas criando um burburinho constante de vozes e risos. Tudo parou quando aquele grito ecoou pela calçada. Rafael estava parado na porta do restaurante, segurando o celular na altura do rosto. Ele tinha 40 anos e usava camisa social azul com as mangas dobradas até os cotovelos. Relógio suíço caro brilhava no pulso esquerdo. Sapato italiano impecável refletia a luz do poste. Cabelo gel penteado para trás, com precisão milimétrica. Perfume importado deixava rastro por onde passava. Ele apontava o celular com desdém para um homem sentado na calçada suja. O restaurante Vila Nova ficava numa esquina movimentada do bairro Santa Cecília. Era um dos estabelecimentos mais antigos da região. Funcionava das 11 da manhã até as 10 da noite todos os dias. Clientela variada, mas fiel. Famílias que vinham todo domingo. Trabalhadores que almoçavam ali durante a semana. Casais que jantavam nas sextas-feiras. O homem nas ruas tinha uns 65 anos. Barba longa e embaraçada, cabelos grisalhos sujos e desgrenhados, roupa rasgada em vários lugares, pés descalços e rachados, cheiro forte de suor e sujeira. Ele segurava um copo plástico vazio na mão trêmula. Rafael riu alto e tirou uma foto. Virou para os amigos que estavam atrás dele. Olha só isso aqui. Vou postar no grupo. Mendigo na porta do melhor restaurante da cidade. Os amigos riram junto. Um deles balançou a cabeça e disse que era lamentável. Outro disse que a prefeitura deveria fazer alguma coisa. Rafael guardou o celular e fez um gesto com a mão, como se estivesse espantando um cachorro. O mendigo não se mexeu. Continuou sentado no mesmo lugar. Olhava para o chão de cimento rachado. Não reagiu à humilhação. Não levantou a cabeça. Não disse nada. Apenas ficou ali imóvel, como se já tivesse acostumado com aquele tipo de tratamento. Rafael e os amigos entraram no restaurante rindo e comentando sobre a situação. Sentaram numa mesa próxima à janela. Pediram cervejas e petiscos. Continuaram a conversa sobre negócios e carros novos. O mendigo na calçada já estava esquecido. Mas alguém não tinha esquecido. Seu Joaquim, o dono do restaurante, estava no caixa quando tudo aconteceu. Ele tinha 68 anos, cabelos completamente brancos e mãos marcadas por décadas de trabalho duro. Era proprietário do Vila Nova havia 32 anos. Tinha começado com apenas 4 mesas e um fogão velho. Cresceu devagar, mas com consistência. Construiu aquele negócio tijolo por tijolo, prato por prato, cliente por cliente. Era respeitado no bairro, não apenas pela comida, mas pelo caráter. Conhecido pela honestidade nas contas, pela qualidade que nunca caía e pelo tratamento justo com todos que cruzavam sua porta. Seu Joaquim viu a cena pela janela. Viu Rafael humilhando o homem. Viu os amigos rindo. Sentiu algo apertar no peito, algo entre raiva e tristeza. Ele conhecia aquele mendigo. Não só conhecia, tinha uma história com ele. Uma história que poucos sabiam. Seu Joaquim saiu de trás do caixa e caminhou até a porta do restaurante. Abriu, saiu para a calçada. O mendigo ainda estava sentado no mesmo lugar. Seu Joaquim se abaixou ao lado dele. Seu Mário, o senhor tá bem? O mendigo levantou a cabeça devagar. Olhou para seu Joaquim com olhos cansados e vermelhos. Acenou que sim, mas a expressão dizia o contrário. Levanta daí. Vem comigo. Não precisa, Joaquim. Eu tô acostumado. Eu sei que o senhor tá acostumado, mas hoje vai ser diferente. Levanta. Seu Joaquim ajudou o homem a se levantar. Segurou seu braço com firmeza, mas com cuidado. Levou ele para dentro do restaurante. As pessoas olharam. Algumas franzindo a testa, outras desviando o olhar com nojo. Rafael e os amigos pararam de falar e observaram com expressões de surpresa e desdém. Seu Joaquim levou seu Mário até uma mesa no canto.
Puxou uma cadeira, pediu para ele sentar, chamou um garçom e pediu um prato de comida completo. Arroz, feijão, carne, salada e batata frita. Pediu também um suco de laranja. Rafael não aguentou. Levantou da mesa e foi até o caixa onde seu Joaquim tinha voltado. Seu Joaquim, com todo respeito, o senhor vai deixar aquele cara comer aqui dentro? O cheiro está insuportável. Seu Joaquim olhou para Rafael sem sorrir. Seus olhos tinham uma firmeza que não deixava espaço para discussão. Vou sim, e se te incomoda pode ir embora. Mas os outros clientes vão reclamar. Isso é péssimo para o seu negócio. Meu negócio, minha decisão. Se alguém não gostar, pode sair, inclusive você. Rafael ficou sem palavras por alguns segundos. Tentou argumentar de novo. Mas o senhor não acha que tem lugar apropriado para isso? Tipo uma assistência social, um albergue? Seu Joaquim colocou as mãos sobre o balcão e se inclinou um pouco para frente. Sua voz estava calma, mas tinha um peso que fez Rafael dar um passo atrás. Esse homem que você acabou de humilhar lá fora não é só um mendigo. Ele tem nome, chama Mário, e ele já foi dono de uma oficina mecânica a 3 quarteirões daqui. Rafael piscou, confuso. Como assim já foi dono? Já foi. Trabalhou 40 anos consertando carros. Era bom no que fazia, respeitado. Tinha casa própria, família e dignidade. Algumas pessoas nas mesas próximas começaram a prestar atenção na conversa. Seu Joaquim continuou falando sem se importar. Há 5 anos a esposa dele morreu. Câncer. Ele gastou tudo que tinha para tentar salvar ela. Vendeu a oficina, vendeu a casa, pegou empréstimos, mas não adiantou. Ela morreu mesmo assim. Rafael não disse nada, apenas ouvia. Depois que ela morreu, ele entrou em depressão. Parou de comer direito, parou de trabalhar, perdeu o pouco que tinha sobrado. Os filhos moravam longe e não puderam ajudar. Ele acabou nas ruas. Faz 3 anos. Seu Joaquim fez uma pausa. Olhou para seu Mário, que comia devagar na mesa do canto. Depois voltou o olhar para Rafael. Você sabe o que esse homem fez por mim há 28 anos atrás. Rafael balançou a cabeça negativamente. Meu carro quebrou numa madrugada. Eu estava voltando do mercado com a compra da semana para o restaurante. Era 3 da manhã, rua deserta. Carro parado no meio da avenida. Eu não sabia o que fazer. Seu Mário passou de bicicleta. Viu que eu estava com problema. Parou, perguntou se eu precisava de ajuda. Seu Joaquim respirou fundo antes de continuar. Ele abriu o capô, checou o motor, descobriu o problema, consertou ali mesmo, sem cobrar nada. Eu ofereci dinheiro. Ele recusou. Disse que era só uma ajuda, que qualquer um faria o mesmo. Mas não era verdade. Qualquer um não faria. Ele fez. Rafael estava pálido agora. As pessoas nas mesas próximas ouviam em silêncio. Eu tentei dar dinheiro. Ele não aceitou. Então eu perguntei se ele comia no meu restaurante. Ele disse que já tinha vindo algumas vezes. Eu disse que a partir daquele dia, ele nunca mais pagaria. Que sempre que quisesse comer ali, era só aparecer. Ele sorriu. Agradeceu e foi embora. Seu Joaquim olhou ao redor do restaurante. Sua voz ficou mais alta para que todos pudessem ouvir. Durante 23 anos, seu Mário veio aqui toda semana. Sempre educado, sempre grato, sempre respeitoso. Depois que a esposa dele morreu, ele parou de vir. Sumiu. Faz uns 2 meses que ele voltou a aparecer, mas agora ele não entra mais. Fica sentado lá fora, com vergonha, com medo de incomodar. Ele voltou os olhos para Rafael. E hoje você tirou foto dele, riu dele, chamou ele de nojento, mas você não sabe nada sobre ele, não sabe o que ele já fez, não sabe o que ele já foi, não sabe o que ele perdeu. Rafael tentou falar, mas a voz não saiu. Seu Joaquim não tinha terminado. Você veio aqui no seu carro importado, com seu relógio caro, com suas roupas de grife, e achou que isso te dá o direito de julgar quem está na rua. Mas eu te pergunto, se você perdesse tudo amanhã, onde você estaria?
O silêncio no restaurante era absoluto. Ninguém falava, ninguém comia. Todos olhavam para Rafael e para seu Joaquim. Seu Mário construiu uma vida, trabalhou honestamente por décadas. Ajudou pessoas sem pedir nada em troca. E quando a vida dele desmoronou, ele não tinha ninguém para segurar a queda. Agora ele está nas ruas, mas isso não tira o valor dele, não apaga o que ele já foi, não justifica ser tratado como lixo. Rafael baixou a cabeça. Suas mãos tremiam levemente. Ele não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Seu Joaquim deu um passo para trás. Se você quiser continuar comendo aqui, você é bem-vindo. Mas se eu ver você desrespeitando qualquer pessoa de novo, você não entra mais. Não me importa quanto dinheiro você tem. Respeito vale mais. Rafael voltou para a mesa onde os amigos esperavam. Ninguém disse nada. O clima estava pesado e constrangedor. Eles terminaram de comer em silêncio, pagaram a conta, saíram sem olhar para trás. Seu Mário terminou de comer devagar, limpou a boca com o guardanapo de papel, levantou da cadeira e foi até o caixa. Seu Joaquim estava lá. Obrigado, Joaquim. Desculpa o transtorno. Não foi transtorno nenhum. O senhor sabe que aqui é sua casa. Sempre foi. Eu sei. Mas eu não quero causar problema. As pessoas olham para mim e sentem nojo. Eu entendo. As pessoas olham e julgam, mas não sabem nada. E eu não tô nem aí para o que elas pensam. O senhor é bem-vindo aqui. Sempre. Seu Mário sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso cansado, mas sincero. Você é um homem bom, Joaquim. Não sou melhor que ninguém. Só faço o que acho certo. Seu Mário saiu pela porta devagar. Caminhou pela calçada até desaparecer na escuridão da noite. Seu Joaquim ficou olhando pela janela por um longo momento, pensando em como a vida pode mudar rápido, como tudo que a gente constrói pode desmoronar em questão de meses, como a dignidade de uma pessoa não depende da roupa que ela veste ou do lugar onde ela dorme. Nos dias seguintes, a história começou a se espalhar pelo bairro. Alguém que estava no restaurante naquela noite contou para outras pessoas. A história passou de boca em boca. Rafael se tornou conhecido como o homem que humilhou o mendigo. Seu Mário se tornou conhecido como o mecânico que perdeu tudo tentando salvar a esposa. Uma semana depois, uma jornalista local apareceu no restaurante durante o horário de almoço. Ela se apresentou como Cristina Moraes, do jornal regional do bairro. Tinha ouvido a história de várias fontes diferentes e queria fazer uma matéria completa sobre o caso. Seu Joaquim aceitou dar entrevista, mas impôs uma condição não negociável, que ela também procurasse seu Mário, que desse voz e espaço para ele contar sua própria versão, que não fizesse dele apenas um personagem triste, mas mostrasse quem ele realmente era. A jornalista concordou sem hesitar. Procurou por seu Mário durante 3 dias consecutivos. Perguntou em pontos conhecidos, onde moradores de rua costumavam se reunir. Conversou com agentes de saúde que faziam atendimento nas ruas. Até que finalmente o encontrou dormindo embaixo de um viaduto a 6 quarteirões do restaurante. Estava coberto com papelão e jornal velho tentando se proteger do frio da madrugada. Ela se apresentou com cuidado e respeito. Explicou que queria ouvir a história dele, não para expor, não para julgar, mas para mostrar a realidade por trás da aparência. Seu Mário aceitou conversar. Sentaram num banco de praça próximo, enquanto o sol da manhã aquecia o dia. Conversaram por mais de 1h30. Ele contou tudo, sem omitir detalhes. A oficina mecânica que construiu ao longo de 40 anos de trabalho honesto. O casamento de 42 anos com Dona Cecília, a doença dela, o câncer que apareceu do nada, a luta desesperada para salvar ela, as cirurgias, as quimioterapias, os tratamentos caros, a venda da oficina para pagar o hospital, a venda da casa para pagar mais tratamentos, os empréstimos que fizeram com juros altos. E no fim, a morte inevitável que levou ela de qualquer jeito. A matéria foi publicada no jornal local.
Depois foi compartilhada nas redes sociais. Milhares de pessoas leram, muitas comentaram, algumas se mobilizaram para ajudar. Um grupo de moradores do bairro organizou uma campanha de arrecadação. Juntaram dinheiro, roupas, cobertores, material de higiene. Conseguiram uma vaga num albergue para seu Mário. Pagaram 3 meses adiantados. Ofereceram suporte para ele tentar reconstruir a vida. Seu Mário aceitou a ajuda dessa vez, não por orgulho ou vergonha, mas porque percebeu que tinha gente que se importava, que não o via como lixo, que enxergava o ser humano por trás da aparência. Ele começou a frequentar o albergue, tomou banho, cortou o cabelo e a barba, vestiu roupas limpas, começou a parecer com a pessoa que tinha sido anos atrás. Uma assistente social conseguiu resgatar seus documentos. Ajudou ele a tirar segunda via da identidade e do CPF. Com os documentos em mãos, começaram a procurar trabalho. Não era fácil. Ele tinha 65 anos. Tinha ficado 3 anos fora do mercado. Não tinha referências recentes. Mas ele não desistiu. Continuou procurando, batendo em portas, preenchendo fichas, até que uma pequena oficina mecânica no bairro vizinho aceitou dar uma chance. O dono da oficina tinha lido a matéria no jornal. Ficou tocado pela história. Ofereceu um emprego de meio período, salário simples, mas honesto. Seu Mário aceitou na hora. Começou no dia seguinte. 2 meses depois, ele estava trabalhando tempo integral, provando que ainda sabia o que fazia, que as mãos ainda tinham a perícia de décadas de experiência, que a idade não tinha apagado o conhecimento. O dono da oficina ficou impressionado. Aumentou o salário, passou a confiar nele para serviços mais complexos. Seu Mário alugou um quartinho simples, nada luxuoso, mas tinha cama, banheiro e cozinha. Era dele, tinha privacidade, tinha dignidade. Pela primeira vez em 3 anos, ele dormiu numa cama de verdade. Tomou banho quente, comeu comida que ele mesmo preparou. Toda sexta-feira, depois do trabalho, ele ia ao restaurante Vila Nova. Sentava na mesma mesa do canto, pedia o prato do dia, conversava com seu Joaquim, agradecia. Seu Joaquim sempre dizia que não precisava agradecer, que ele só tinha feito o certo, que qualquer pessoa decente faria o mesmo. Mas seu Mário sabia que não era verdade. Sabia que muita gente não faria. Sabia que a maioria das pessoas tinha passado por ele nas ruas sem olhar, sem ver, sem se importar. Seu Joaquim tinha sido diferente. Tinha enxergado o ser humano, tinha defendido sua dignidade, tinha contado sua história quando ele não tinha mais voz. Rafael nunca mais voltou ao restaurante Vila Nova. Sumiu do bairro. Algumas pessoas diziam que ele tinha mudado de cidade. Outras diziam que ele só evitava o lugar por vergonha. Ninguém sabia ao certo. Ninguém se importava muito. A história de seu Mário se tornou conhecida na região. Ele virou exemplo de superação e recomeço, mas também virou lembrete. Lembrete de que qualquer pessoa pode cair, que ninguém está imune às tragédias da vida, que julgar pela aparência é cruel e injusto. 6 meses depois da humilhação na calçada, seu Mário estava sentado na mesa do canto do restaurante. Comia tranquilo, vestia roupa limpa. Tinha cabelo e barba aparados, cheirava a sabonete, parecia outra pessoa, mas era a mesma, sempre foi. Só tinha recuperado o que a vida tinha tirado dele temporariamente. Seu Joaquim veio até a mesa, sentou na cadeira ao lado. Como tá o trabalho, seu Mário? Tá bom? O patrão tá satisfeito, até me deu aumento semana passada. Que bom, o senhor merece. Não sei se mereço, mas tô grato. Por tudo, principalmente por você. Seu Joaquim balançou a cabeça. Eu não fiz nada demais. Só lembrei as pessoas de quem o senhor era, de quem o senhor ainda é. Você fez mais do que imagina. Naquela noite eu estava pensando em desistir, de tudo. Achava que não valia mais a pena, que eu era só um peso, um estorvo, alguém que as pessoas queriam que sumisse. Sua voz estava embargada agora. Mas você me deu comida, me deu respeito, me lembrou que eu ainda era gente, que eu ainda importava. Isso mudou tudo.
Seu Joaquim colocou a mão no ombro de seu Mário. Todo mundo importa, não importa onde está, não importa como está vestido, não importa quanto dinheiro tem. Gente é gente e merece ser tratada como tal. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável, de respeito mútuo, de amizade verdadeira. Obrigado, Joaquim, de coração. De nada, meu amigo, de nada. Seu Mário terminou de comer. Pagou a conta dessa vez, fez questão. Saiu caminhando pela rua com a cabeça erguida. Não tinha vergonha, não tinha medo, tinha dignidade de volta. E seu Joaquim ficou ali no restaurante pensando que tinha feito a coisa certa. Que defender a dignidade de alguém nunca é perda de tempo, que histórias precisam ser contadas, que verdades precisam ser ditas, mesmo quando são desconfortáveis, principalmente quando são desconfortáveis, porque no fim o que fica não é o dinheiro no bolso, não é o carro na garagem, não é a roupa de grife. O que fica é como você tratou as pessoas, como você enxergou além da aparência, como você defendeu quem não tinha voz, como você escolheu a humanidade quando era mais fácil escolher a indiferença. Se você passa por alguém nas ruas hoje, olha nos olhos dessa pessoa, porque todo mundo tem uma história, todo mundo já foi alguém, e todo mundo merece respeito. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história, porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.